meio ao clero saxônio, aconteceram renúncias ao voto de castidade. E ao mesmo tempo em que outros tantos começaram a atacar os votos monásticos, e, entre outras coisas, muitos realizaram a troca de formas de adoração e terminaram com as missas, assim como a eliminação das imagens de escultura e também a abrogação do celibato. Ao mesmo tempo em que Lutero escrevia a todos os cristãos para que se resguardassem da insurreição e rebelião, a gente tem que entender uma coisa: Lutero não foi um insubmisso, um homem que trouxe rebelião. Muito pelo contrário, ele até pediu para as pessoas se resguardarem no tocante a isso. Ele casa-se com a ex-freira cisterciense Catarina, vambora, e incentivou o casamento de outros padres e freiras que haviam adotado a reforma. Então, com estes e outros atos, consumou-se o rompimento definitivo com a Igreja Romana. E em janeiro de 1521 foi realizada a Dieta de Worms, que teve um papel importante na reforma, pois nela Lutero foi convocado para desmentir as suas teses. No entanto, ele defendeu-as e pediu a reforma. Assim como John Hus foi convocado para negar a base da sua crença, que é bíblica, negar os ideais pré-reformistas, Lutero também foi convidado na Dieta de Worms para negar aquilo que ele já tinha feito. Então toda essa, vamos dizer assim, rebelião ideológica, entre aspas, resultou também em rebeliões armadas, com destaque para a Guerra dos Camponeses, lá em 1524. Então essa guerra foi, de muitas maneiras, uma resposta aos discursos de Lutero e de outros reformadores também. Então revoltas de camponeses já tinham existido anteriormente, em escalas, foi o que nós falamos. A pré-reforma, o que antecede John Hus, Wycliffe e os valdenses, Pedro de Valdez, é uma sucessão de benefícios, de questões que favoreceram a reforma. Então a reforma não surgiu da noite para o dia. Questões religiosas, questões civis, políticas já estavam se desenvolvendo e apontando para uma grande reforma religiosa. E essa reforma passaria pela política, porque o Estado e Igreja era uma coisa só. Depois de Constantino, o grande mal da Igreja, da transição, da Igreja primitiva, foi Constantino. Então, desde lá, a Igreja e o Estado é a mesma coisa. Passando por uma reforma religiosa, o mundo passaria também por uma reforma política. Mas a criação dos Estados nacionalistas já era uma verdade, já era algo pungente naquele tempo. Então, a revolta dos camponeses já tinha existido em pequena escala, durante as guerras hussitas do século XV e muitas outras no século XVIII. Mas muitos camponeses julgaram que os ataques verbais de Lutero à Igreja e sua hierarquia significava que os reformadores iriam igualmente apoiar um ataque armado à hierarquia social. Porém, não foi assim. Lutero ele condenou esse movimento armado. Então, assim como Jesus, quando entra em Jerusalém, ele não entra para guerrear contra os romanos, ele não entra para guerrear contra o domínio do Império Romano. Ele afirma para os discípulos antes que o reino dele não era daquele mundo. Ele veio pregar o reino de Deus e a sua justiça. Ele cumpre essa justiça e nos entrega a oportunidade de nos identificarmos com ele para receber a justiça de Deus. Então é basicamente esse o pilar da reforma, é a justiça de Deus baseada lá em Romanos capítulo 3, capítulo 5, essa justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, e em Cristo nós somos justificados pela fé no Senhor, nosso Deus.